Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose da cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou o Nerd de Serviço e hoje trago-vos duas obras da editora Gifloy Studio Portugal, que está novamente em força neste ano de 2022, e trago-vos duas obras de ficção científica pelo mesmo autor, Jeff Lemire, que tem vastíssimas obras publicadas pela Gifloy Studio Portugal. Estou a falar de Senciente e Primordial. Vamos primeiro aqui ao Senciente. Estamos aqui a falar de uma obra escrita por Jeff Lemire e desenhada por Gabriel Walta. Isto é uma obra de ficção científica em que acompanhamos uma família, um grupo de várias famílias de adultos e crianças na nave USS Montgomery. Eles estão a viajar do planeta Terra para a colónia, que os humanos estão a colonizar novos territórios porque a Terra está a entrar em colapso. Existe uma divisão separatista que acha que o governo está a manipular essas pessoas e então está a tentar levar pessoas para o seu lado. São terroristas, nesse sentido são bem claros e bastante extremistas, e então o que eles fazem é atacam instalações do governo americano e assaltam, capturam, raptam colonos. Existe um dos humanos dentro desta nave que é um separatista e põe em cargo um ataque em que mata todos os adultos e por engano acaba por se matar a ele mesmo. E então ficam apenas as crianças e a inteligência artificial Valerie, que vai ter que comandar, ensinar e educar estas crianças para que a nave chegue às colónias. Muitas das vezes ela vai ter que saltar os próprios protocolos de segurança para o fazer. A meio do caminho eles encontram uma instalação abandonada onde lá está um adulto bastante perturbado, em que diz que as inteligências artificiais enlouquecem e a inteligência artificial da sua nave enlouqueceu, e então cria-se aqui uma desconfiança em Valerie, a inteligência artificial, que acaba por ser a protagonista desta série. E deixa-nos nas dúvidas que será que ela está com boas intenções, a inteligência artificial, ou não. E isso acaba por ser uma onda de desconfiança que vai do meio do livro para a frente. O que é que esta obra tem de muito bom? É a inteligência artificial e as relações entre as crianças, porque existe uma criança que é ostracizada pelas outras porque foi a sua mãe que iniciou o ataque terrorista, e ele tem que se provar para ser aceite naquele grupo de crianças. Valerie tem um lado muito maternal que acaba por ensinar as crianças: ok, tu és bom a matemática, então vais para ali, tu és bom a engenharias e a mecânica, então vais para a manutenção da nave. E assim por diante ela consegue ensinar e aprender no processo o que é ser uma mãe. E acho que o ponto forte de qualquer ficção científica, inclusive desta, é as relações entre os elementos novos da nave e a inteligência artificial. Gostei muito de haver ali um momento em que há uma dualidade, que não sabemos se a inteligência artificial está a enlouquecer ou não. Tem um último arco cheio de ação, de um pouco de terror psicológico também, mas isso é durante a série toda. Ação, violência no ato final, que eu achei bastante interessante e dá um ritmo final à obra, que em toda a sua obra é bastante calma, bastante sereno, que dá um ar meio claustrofóbico, muito ao clima do primeiro Alien do filme. Acho que aqui conseguem retratar muito bem. Eu adoro as ilustrações de Gabriel Walta, acho que foi escolhido a dedo e funciona aqui muito bem. Ele já tinha desenhado até o Astonishing X-Men, portanto eu tenho algumas obras com o seu traço. Gostava que a obra tivesse explorado mais a relação entre as crianças e os pais, ok? Tivesse se calhar mais um volume, isto são 6 volumes se não estou em erro, tivesse 7 volumes e que explorasse no primeiro arco as relações com os pais, porque depois eles morrendo seria muito mais dramático as crianças perderem os pais. Aqui acontece de forma muito rápida. Eu percebo que ele não queira perder tempo com isto e queira avançar para a relação entre elas com a nave. Eu entendo isso e é completamente aceitável, mas gostava de um bocadinho mais de choque e que perdessem um bocadinho mais de tempo a explorar as relações com pais e filhos. Seja no passado, no futuro, com monstros, sem monstros, com aliens, sem aliens, as relações são aquilo que tornam uma história interessante. E agora, o segundo volume, temos aqui Primordial, por Jeff Lemire, André Sorrentino e Dave Stewart. André Sorrentino e Dave Stewart nas ilustrações. Jeff Lemire e André Sorrentino já tinham trabalhado antes na série Gideon Falls. O que é que temos aqui nesta obra? O Dr. Donald, que é um dos nossos protagonistas, é chamado para um programa espacial no ano de 1961. Ele pensa que vai trabalhar e enviar pessoas para o espaço, mas o programa foi desativado. Ele apenas foi chamado para entender daquele material todo que ali está, o que é que pode ser usado para o governo americano, o que ele acha um desperdício das suas capacidades. Entretanto, ele investiga, sem saber, e descobre que
eles já tinham enviado um macaquinho para o espaço. E esse macaquinho, aliás, 2, que tinham desaparecido. Ele descobre as leituras e descobre que não é bem assim. Eles não morreram. Eles apenas desapareceram. Portanto, algo de estranho se está ali a passar. Ele depois também descobre que não foi lá colocado por acaso, ele foi colocado lá por uma facção do governo americano que quer tentar descobrir a verdade do que é que se passou naquele programa espacial. Porque eles disseram que os macacos tinham morrido e realmente eles não morreram, simplesmente desapareceram do nada. Havia uma assinatura energética, de repente apareceu a assinatura energética e eles desapareceram. Ele então descobre que os macacos ainda poderão estar vivos. Ao mesmo tempo, vemos o oposto russo, que tinha enviado uma cadela para o espaço uns anos antes e também tinha acontecido a mesma coisa e eles também desativaram o seu programa espacial. E nós vemos a relação dessa cadela, a Laika, com a sua dona, que é uma relação de amor. E então a dona também nunca parou de procurar a sua cadela para perceber o que era aquela energia, aquela assinatura energética e o que aconteceu à cadela. E ela foi uma das responsáveis pelo Dr. Donald estar no programa americano, ok? Portanto, eles juntam forças e tentar perceber onde é que eles estão. Eles ativam um mecanismo inventado por ela que envia um sinal para o espaço na tentativa de que a cadela e a nave onde eles estão volte para a Terra seguindo o sinal. Eles são capturados por soldados russos, KGB, e não se sabe o que é que acontece. Entretanto, no espaço, e nós vamos intercalando entre a Terra e o espaço, não percebemos muito bem em que tempo é que estão a acontecer as coisas, mas percebemos que tanto os macaquinhos como a cadela estão numa espécie de vácuo branco de purgatório, em que eles ficam inteligentes, estão dentro de uma nave alienígena, conseguem operar a nave e vão para a Terra. Demoram, não se sabe muito bem, ou seja, o tempo é muito subjetivo dentro da nave, passam-se anos no planeta Terra, no tempo normal, mas para eles passaram-se apenas alguns dias. E então eles regressam à Terra e é uma realidade alternativa. A Terra está completamente governada pela Rússia. Não se sabe o que é que aconteceu, eles também não explicam, mas a Rússia ganhou a guerra e a Rússia controla grande parte do planeta Terra. Um pouco como nós vemos a história do Man in the High Castle, que até tem uma série na Amazon Prime, em que os alemães e os japoneses controlam o planeta inteiro, ok? Ganharam a Segunda Guerra. Aqui é mais ou menos a mesma coisa, mas é com a Rússia. E a Guerra Fria. Entretanto, eles chegam à Terra, a cadela reencontra a sua dona já velhinha, um momento muito carinhoso, muito fofinho, e então faz uma espécie de um reset ao universo e a série acaba. Isto é um volume fechado. Achei muito interessante, em termos de ilustrações, o facto de haver uma ilustração para o mundo normal e depois quando eles estão dentro da nave, naquela espécie de fundo branco, naquela espécie de purgatório, as ilustrações já são diferentes, são um bocadinho mais tradicionais. André Sorrentino, a ilustração dele não é para todos, ele usa muito fotomontagem. Eu não sou muito adepto deste tipo de técnica, mas devo dizer que com ele funciona muito bem e principalmente com coisas abstratas. Os vários quadros que ele usa, fragmenta a imagem em vários quadros, é tudo super interessante quando é muito abstrato e funciona. E aqui a fotomontagem que ele usa, esta técnica que eu já abordei numa live da Zombie TV, tem que ser muito, muito bem feita para funcionar e Sorrentino deve ser o mestre nisto. O que é engraçado é que nós acabamos por ver caras conhecidas aqui na obra. Por exemplo, como ele usa fotomontagem, ele vai usar fotos retiradas ou de filmes, ou de revistas, ou de livros, depois desenha por cima. E vemos aqui claramente um Nicolas Cage, vemos Will Smith, claramente um Will Smith, e entre outros. Em termos de história, a história é boa, é abstrata, mas desiludiu-me um bocadinho em comparação com este. Porque basicamente ele apresenta-te aqui boas questões e nós ficamos curiosos já para saber como é que a Rússia ganhou a guerra, o que é que alterações é que há neste universo, o que é que se está realmente a passar, como é que é a América. E é tudo muito rápido, eu percebo que eles queiram ir pela relação entre a cadela e a dona, que é uma relação muito carinhosa, mas é tão rápida que nós não temos tempo de nos apegar às duas e então quando acontece a tragédia ou quando eles se reencontram não tem muito peso. Vale pela estranheza e pelo abstrato, ok? As ideias estão aqui, só que isto parece que é quase uma introdução para algo maior, ok? Não sei se era a ideia dele, quer dizer assim, olha, vou dar aqui esta ideia, pode ser que eles queiram fazer mais e depois exploramos outros lados deste universo. Parece-me que é isso. De qualquer forma, para quem gosta de ficção científica, as ilustrações são boas, as ideias aqui apresentadas são muito boas e o facto de usarem dois ilustradores também funciona muito bem. Eu agora sei o que é que vocês às vezes me perguntam nas mensagens ou
em privado, qual é que tu aconselhavas? Eu gostei mais desta. Gosto das duas, são as duas boas, só gostei mais desta. Só que eu sei que há pessoal que gosta de coisas mais abstratas, então de certeza que vão preferir isto a algo mais tradicional. Portanto, eu pessoalmente aconselho mais esta, apesar disto não correr tantos riscos como esta aqui. Esta corre muito mais riscos, ok? Esta é um bocadinho mais tradicional, vai buscar muitas coisas ao Alien, ao filme Event Horizon, um pouco sem o terror, claro. Já é muito comum usar este isolamento no espaço e pessoas que têm que sobreviver no espaço. É muito comum, mas eu gostei bastante, por ser com crianças, está muito bem esgalhado. Esta aqui arrisca-se muito mais. Pessoal, já sabem, são as duas sugestões aqui da G-Flow Studio Portugal. Qualquer uma delas vale bem o vosso dinheiro e o vosso investimento de tempo. Portanto, guardem lá um espacinho na vossa coleção, na vossa prateleira para estas duas edições. Já sabem, somos criadores de conteúdo independentes, dependemos do vosso apoio. Só têm que subscrever o canal, colocar no gosto, porque ajuda muito a crescer o vídeo, vai sugerir o vídeo a mais pessoas e partilhar, por que não? Bons jogos, bons filmes e boas leituras. Até à próxima.